Ok, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez se alimentar com a palavra de Deus. Quero levar para você uma ministração maravilhosa da palavra de Deus. Ministração essa que você vai receber agora, a alimentação do pasto verdadeiro, do pasto que alimenta a tua alma, do pasto que é o pasto de Deus para a tua vida, que é a palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui, o qual nós vamos fazer uma exposição da palavra de Deus, do texto aqui, para que você possa receber agora uma instrução maravilhosa da palavra de Deus, que vai exortar você, que vai estimular você a perseverar e te orientar e te advertir, para que você esteja prudente no caminho do Senhor Jesus, na esperança da salvação. Eu quero fazer uma leitura que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 ao 27. Quero fazer essa leitura para você aqui agora. Escuta aí o que diz a palavra de Deus para a gente fazer a exposição desse texto e uma exposição da palavra de Deus, tá certo? Para você receber a instrução, a orientação de Deus para a tua vida. E o evangelista Wellington Ramos, compromissado em levar a exposição da palavra de Deus, que alimenta a alma e dá vida ao espírito. Assim diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 27. Vamos fazer essa leitura aqui. Eu convido você a estar conosco, aprendendo e sendo edificado com a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, uma leitura muito edificante para a nossa vida espiritual. E vamos pregar agora, fazer uma exposição, uma pregação expositiva aqui, expor para você, fazer a exposição desse texto, do contexto que nós lemos. E eu quero que você fique muito atento, porque isso é muito raro hoje, se pregar e se explicar a palavra, pregar a palavra e fazer a exposição na palavra para as pessoas, não é? Sem sair, sem ir nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar na palavra. Então, eu quero levar essa exposição para você, onde o escritor aqui aos Hebreus, nós não temos na carta a identificação de quem escreveu, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que não, mas não importa. O que importa é que está aqui revelado, é inspirado pelo Espírito Santo e é a palavra de Deus para a nossa edificação. Então o escritor ele começa exortando os irmãos a perseverar na fé. Dentro desse contexto ele está dando uma instrução onde ele incentiva os irmãos, onde ele adverte os irmãos, orienta os irmãos, estimula os irmãos, dizendo, versículo 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Por que tendo ousadia? Paulo está dizendo, vocês têm que ter ousadia. Não deve ter mais temor, não deve se constranger, não deve ter mais nenhuma
outra situação que venha colocar medo em vocês de estar na presença de Deus. Porque no Velho Testamento, qualquer pessoa que fosse à presença de Deus, ela não poderia chegar até os santos dos santos, ela não podia entrar no santuário onde estava a Arca da Aliança, representando ali, fazendo a presença de Deus. Tinha um véu que fazia a separação, que a pessoa não podia entrar lá, porque se entrasse era fulminado. Só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano, para levar a expiação do pecado das pessoas, mas ninguém poderia entrar. Esse santo dos santos, esse santuário que o homem não podia entrar, representa a presença de Deus onde estava. E o homem não poderia entrar na presença de Deus porque ele estava em pecado. Se ele entrasse na presença de Deus em pecado, ele seria consumido. Mas aí o apóstolo, o escritor aos Hebreus, está estimulando os irmãos a entrar na presença de Deus com ousadia. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Não tenha mais medo. Você agora tem acesso, o véu foi rasgado. Não há mais impedimento que possa colocar constrangimento no ser humano para estar na presença de Deus. Entre com ousadia na presença de Deus. Na velha aliança, o povo ficava constrangido, o povo não queria nem falar com Deus, mandava o profeta. O povo tinha medo, mas agora não, devemos ter ousadia, porque nós não temos mais a contaminação do pecado. O pecador deve ter medo de estar na presença de Deus em pecado, porque ele será fulminado. Ele sofrerá punição. Ele será réu da ira de Deus. Ele tem que ter temor. Mas aquele que já está com ousadia, livre para entrar na presença de Deus, deve entrar com toda a coragem, com toda a determinação, com toda a ousadia e com toda a convicção de que vai entrar e de que está em comunhão com Deus. Agora, observe o que o texto diz. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Agora, por quê? Ele explica aqui: pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. O véu do templo foi rasgado. O santuário representa aí a presença de Deus. Hoje nós temos essa liberdade, essa ousadia, não pelas nossas obras, nem pelos nossos feitos, nem pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício vicário, substituto de Cristo, que remiu, expiou e anulou toda a nossa dívida com Deus, nos livrando da condenação do pecado e nos dando ousadia de entrar no santuário, entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. É por isso que todo pecador precisa de Jesus Cristo para entrar em comunhão com Deus, porque senão ele vai entrar em juízo com Deus. Então o apóstolo, alguém diz que é Paulo, mas a gente não tem na carta a identificação de quem escreveu, mas foi um homem de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz: tendo ousadia agora pelo sangue de Jesus. No versículo 20, ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O novo e vivo caminho, não entrar mais na presença de Deus com prática do Velho Testamento, não entrar mais na presença de Deus através de rituais, oferendas que eram oferecidos no Velho Testamento, mas entrar agora na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Esse vivo caminho é aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo é o vivo caminho. Entrando na presença de Deus através de Jesus. Ele está ensinando, o escritor aos Hebreus, está ensinando pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua vida, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Hoje devemos entrar, esse véu que nós entramos não é mais aquele que fazia a parede da separação. Aquele foi rasgado. Esse véu agora que nos leva acesso a Deus, esse novo caminho, que não tem mais o véu para impedir, que foi tirado esse véu, chama-se Jesus Cristo. Ele é o vivo caminho, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que todos por ele cheguem ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quero dizer a você que para você entrar no caminho que leva a Deus, não é a religião, é Jesus Cristo. E o escritor começa orientando, porque Jesus é o novo caminho, ele nos consagrou para que fôssemos recebidos pelo Pai. Ele nos consagrou, o que ele ofereceu.
o seu próprio sangue, a sua vida, o seu corpo. Aleluias. Versículo 21 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, ele é o nosso grande e sumo sacerdote, é o nosso pontífice sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? A igreja do Senhor, não uma estrutura, uma denominação, uma organização religiosa, mas a igreja do Senhor, o povo que foi consagrado por Jesus, lavado e remido pelo seu sangue, pecadores que se converteram a Cristo e foram purificados dos seus pecados. É a casa do Senhor, casa espiritual de Deus, somos nós em Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso pontífice, ele é o nosso pastor de nossa alma. Ele é o grande sacerdote. Então hoje você não precisa mais de um sacerdote para entrar na presença de Deus, como era feito no Velho Testamento. Porque Cristo ainda não tinha vindo. O povo, para entrar na presença de Deus, precisava ir até o sacerdote, até o líder religioso, para que esse líder fizesse o intermédio. Mas hoje não tem mais intermediário entre você e Deus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo ensina isso escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Ele é o único mediador. Você não precisa de profeta, de pastor, você não precisa de sacerdote, você não precisa de apóstolo, você só precisa crer em Jesus Cristo, se entregar a Ele, que Ele é o teu pastor, Ele é o profeta verdadeiro, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pontífice, aquele que faz a ponte entre o pecador e Deus, o pecador purificado. Então as pessoas estão aí reverenciando sacerdotes, líderes religiosos, como se eles fossem o caminho para essas pessoas chegar a Deus, alcançar a bênção de Deus, receber cura de Deus. Estão buscando os homens, estão usando prática do Velho Testamento. Hoje você não precisa mais atrás de um profeta para buscar a resposta de Deus. Hoje você não precisa mais buscar um líder, um sacerdote, para entrar em comunhão com Deus, para estar falando com Deus, para receber a providência de Deus na sua vida. Você só precisa de Jesus, que Ele é o sumo sacerdote. É crer nele. As pessoas hoje, irmãos, infelizmente, dentro do nosso meio evangélico, tem muita gente se dirigindo, se conduzindo, buscando a Deus através de sacerdotes, de pastores, a quem estão reverenciando, como homens de Deus, cheios de Deus, e eles acham que eles não são. Hoje todos nós somos homens de Deus. Todos nós somos cheios de Deus. Todos nós temos acesso a Deus. Não precisamos de segundo, nem pastor, nem profeta, nem padre, nem papa, nem homem algum, porque Jesus é o único mediador. O pastor é o homem que tem o compromisso de doutrinar a igreja com a palavra. O pastor é o homem que foi vocacionado por Deus para estar instruindo a igreja, ensinando a palavra, não para levar ninguém a Deus. Porque quem nos leva a Deus é Jesus, entenda isso. O pastor tem que ser honrado como líder, mas não reverenciado e nem idolatrado e nem louvado e nem outra coisa assim que só pertence a Deus, a Jesus. Tenha cuidado com isso. Então, o escritor aos Hebreus, no versículo 21, ele diz: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. É um grande, um perfeito, um eterno, que não precisa oferecer sacrifício por ele, e nem todos os anos como fazia os outros sacerdotes. Ele ofereceu uma vez só, para toda a eternidade. E todo aquele que crê nesse sacerdote, que tiver Jesus como seu sacerdote, que se confessar e se render a Jesus, não precisa mais de sacrifício pelos pecados. É interessante que tem muita gente ainda aí fazendo sacrifício pelos pecados, né? Tem uma organização religiosa aí que ensina a regressão pelos pecados, não é? Um grupo aí que se diz evangélico que usa essa tática, regressão pelo pecado. Enquanto a palavra de Deus, ela nos ensina, na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 18, diz assim: ora, aonde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Não há mais necessidade de oferenda, de fazer oferta pelos pecados. Aonde há a remissão destes, daqueles que estão em Jesus, foram remidos por Jesus, não há mais necessidade de oferenda, de oferta e de nenhum sacrifício para perdoar pecados diante de Deus. Porque Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Para sempre.
Ele não faz purificação toda hora não, é uma só. Ele fez uma só oferenda pelos nossos pecados, que foi a sua própria vida, e todo aquele que crê nele. A única obra que vai fazer o homem receber de Deus a justificação pelos seus pecados é crendo em Jesus, porque o sacrifício foi feito pela vida de Jesus. Então não adianta buscar, que nem, como ensina a doutrina católica romana, que as pessoas têm que fazer penitência, sacrifício, se flagelar, né? Fazer oferendas para poder ser liberto do pecado, para poder receber perdão. É como ensina na doutrina espírita, que as pessoas precisam passar karma, viver vários karmas, para se purificar, para remir dos seus pecados, para estar chegando a um estágio perfeito de purificação, até sair da situação de impuro, com o karma, com a caridade, como ensina na doutrina espírita. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o texto que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Não precisa mais disso, queridos. Vamos continuar fazendo a exposição da palavra de Deus, uma pregação expositiva aqui para você. Hebreus, capítulo 10. Estamos estudando, estamos levando para você a instrução do versículo 19 até o 27. Vamos agora para o 22. Diz assim: cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado das más consciências e o corpo lavado com água limpa. Deixa eu fazer uma exposição desse texto aqui agora para você. O que o escritor está dizendo aqui para a gente? Eu quero mostrar 4 coisas importantes que está escrito aqui nesse texto, que nós precisamos entender para poder estar na presença de Deus, para poder estar cada vez mais em comunhão com Deus. Primeira coisa importante que está escrito aqui nesse texto, no capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus. Ele diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Diante de Deus, precisamos chegar em verdade. Porque Deus, Ele não é enganado com fingimento. Todo aquele que vai até Deus, todo aquele que quer chegar a Deus, tem que chegar com um coração verdadeiro. Não pode ser fingido, não pode ter um amor fingido, uma fé fingida, uma vida de santidade fingida, porque Deus, Ele vê tudo. Uma pessoa desse jeito não pode estar perto de Deus. E ele diz aqui, a primeira coisa é essa, com um coração verdadeiro. Segunda coisa, ele diz assim, versículo 22, ele diz: e em inteira certeza de fé. Primeira coisa, um coração verdadeiro. Segunda coisa, inteira certeza de fé. Uma fé completa, não uma fé pela metade. Ele está dizendo uma inteira certeza da fé. Tem que chegar a Deus com fé, porque diz a palavra de Deus no próprio livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê em Deus tem que crer que Ele é galardoador. Tem que chegar com certeza na presença de Deus. Tem que ter convicção. Tem que ter o coração certíssimo de que Deus é poderoso para operar o que Ele quiser e para guardar nas nossas vidas. Inteira certeza de fé. Não na dúvida. Hoje a gente vê as pessoas cambaleando e vacilando na fé. E muitos nem fé têm. Muitos só acreditam no que vê, nos movimentos, nas promessas, mas não acreditam no invisível. Não estão aguardando a promessa que nós não vemos com os nossos olhos físicos. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito Santo. Porque o que está preparado para aqueles que estão confiando em Deus é coisa que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e não chegou ao coração do homem. Como Paulo escreve lá aos Coríntios na sua primeira carta no capítulo 2. O que está guardado é coisa maravilhosa. Então, segunda coisa, uma inteira fé, uma fé completa, não uma fé pela metade. Terceira coisa do versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus que nós precisamos aprender dentro da exposição desse texto que nós estamos dando aqui. Uma inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Tendo os corações purificados da má consciência. Terceira coisa que nós precisamos aprender aqui nesse texto. Um coração sem sentimentos.
perverso, sem intenção maligna. Um coração puro, livre da imundícia, de sentimentos, de atitudes, de pensamentos, de ira, de inveja, de fingimento. Um coração puro, um coração sem nenhum sentimento que Deus reprova. Está entendendo, meu irmão? Todos que estão diante de Deus têm que estar com o coração puro, sem ódio, sem malícia, sem fingimento, sem desejar mal a ninguém, sem cobiçar nada de ninguém. Um coração puro. Isso não é uma aparência não, é do coração mesmo. Isso é muito sério. Se o teu coração guarda mágoa, se você tem vivido uma vida fingindo algo, se você tem guardado algum ressentimento no coração, trata de jogar isso fora. Isso é lixo que contamina a tua alma. Purifica o teu coração. Purificar é tirar a impureza. Tira toda a impureza de sentimentos, intenções, pensamentos imundos. Porque tem que chegar com o coração puro diante de Deus. E a quarta coisa, nesse texto que nós estamos fazendo a exposição dele, do versículo 22, diz assim: e o corpo lavado com a água limpa. O corpo lavado com a água limpa. Isso significa uma vida andando na direção da palavra de Deus. O corpo lavado com a água limpa é o teu caminhar, é o teu se conduzir dentro de uma pureza na direção da palavra de Deus enquanto estiver aqui nesse mundo. Então, são 4 coisas importantes nesse texto que nós estamos aqui sendo agora instruídos com a exposição desse texto do versículo 22 do capítulo 10 de Hebreu. Primeira coisa, coração verdadeiro. Segunda coisa, uma fé inteira e não pela metade. Terceira coisa, um coração sem sentimentos, imundos, maliciosos, perversos. E a quarta coisa é uma vida andando na palavra de Deus, com atitudes, com comportamentos que são conduzidos e guiados, dirigidos pela palavra. Toda a sua vida tem que estar pautada, conduzida pela palavra. Você está se conduzindo por quem? Tuas ações, tuas atitudes, teus pensamentos. Quem está conduzindo a direção da tua vida? É você mesmo? É a tua religião? É o teu líder? É a tua denominação? Ou é a palavra de Deus pela qual você se conduz? Você tem certeza que está andando pela palavra? Está perdoando a quem te faz mal? Está amando a quem te persegue? Está orando por quem te aborrece? Tem certeza que está guardando a palavra de Deus? Você está estimulando, você está considerando uns aos outros? Você está vivendo um amor verdadeiro? Você está resistindo o pecado, a idolatria, a prostituição, a mentira? Você está sendo verdadeiro em tudo que você faz? Então, se você estiver se conduzindo pela palavra, é como diz o texto aqui, você está com o corpo lavado com a água limpa. A água limpa é a palavra que purifica a nossa vida neste mundo imundo. Então, muito importante a exposição desse texto que nós estamos aqui trazendo para você. Vamos ler agora o versículo 23. Versículo 23. Olha o que diz o versículo 23. Chamo sua atenção para esse versículo aqui, que também é muito importante. Ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos. Reter é você segurar, é você guardar, é você pegar alguma coisa e não largar para nada. Retenhamos firme. O escritor aqui ele diz: retenhamos firme. Agora, o que é que você deve reter firme? O que é que você deve guardar e não soltar para nada? Ele diz aqui: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Você confessou a Jesus por qual esperança? Se você confessou a Jesus pela esperança das coisas desse mundo, você é mais miserável dos homens. Está escrito na palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19 ou versículo 17, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, o escritor aos Hebreus está nos orientando a reter firme, a guardar firme
a confissão da nossa esperança, que não é uma esperança da terra, é uma esperança do céu. Que esperança é essa? A esperança de que um dia Jesus fez e prometeu, lá em João capítulo 14, versículo 1, 2 e o 3. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar para vós. E se eu for preparar lugar para vós, voltarei outra vez para buscar. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Essa é a promessa que ele nos fez, de nos dar a vida eterna com ele lá nos céus. De vir buscar a sua igreja, aqueles que guardam a profissão da fé em Jesus, pela esperança de morar no céu, de sair desse mundo de aflição, de viver uma vida perfeita em abundância. Não aqui, uma vida sem falta de nada, uma vida com tudo do melhor, uma vida completa, uma vida sem morte, sem dor, sem sofrimento, mas não aqui, na eternidade, quando Jesus voltar. Guarde essa esperança. Não solte para nada, ainda que o inimigo venha jogar situação, jogar tentação, jogar outras coisas para fazer você largar essa esperança. Não largue. Guarde a fé, guarde a esperança da confissão que você fez em Jesus. Se você recebeu Jesus para morar no céu, ser liberto dos pecados, ser livre da condenação, receber perdão e estar com Deus na eternidade, guarde essa esperança, porque a Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Na própria carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, aquele que foi justificado por Jesus, que está vivendo em Cristo, justificado por Cristo, esse viverá da fé. E essa fé não é na denominação, não é na campanha, não é no pastor, não é no que os homens inventam. Essa fé é em Jesus. Ele viverá da fé, da confiança em Jesus Cristo. Por isso que o autor está dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe por que nós devemos esperar firme? Porque ele é fiel para prometer. Abraão disse: eu sei que ele é poderoso e fiel para prometer aquilo que ele cumpriu. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito da fé. Ele é fiel e poderoso. Ele é poderoso para cumprir o que ele falou. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Creia nele, meu irmão. Essa exposição desse contexto aqui para você está sendo maravilhoso para a sua edificação espiritual. Tenho certeza disso, porque é a palavra de Deus. Eu estou maravilhado aqui. Meu espírito está regozijado aqui de estar levando essa exposição para você. E ele diz: retenha firme, meu irmão. Retenha firme a confissão da vossa esperança. Sabe por quê? Porque quem te prometeu não foi o homem. Quem te prometeu não foi líder religioso. Quem te prometeu não foi anjo, não foi arcanjo, não foi serubim, não foi serafim, não foi querubim, não foi entidade, não foi santo, não foi protetor nenhum, não foi nenhum espírito. Quem te prometeu foi aquele que é poderoso para cumprir o que ele promete, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador, ele é o soberano. E operando ele, quem impedirá? Quem frustrará os planos de Deus? Porque foi ele que te prometeu. A promessa que você recebeu crendo em Jesus, essa promessa veio do Pai. Porque Jesus disse: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai é essa, que eu ressuscite todos aqueles que vêm a mim, que ele me deu. E lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 25, diz a palavra de Deus: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Deus nos fez, de nos dar a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Então, retenha firme essa esperança, que um dia tudo findará. Esse corpo mortal será transformado num corpo imortal. Esse corpo corrupto será transformado num corpo incorrupto. Esta vida cheia de aflição não vai se comparar ao peso da glória que está revelada quando Jesus voltar para cada um de nós. Portanto, retenha firme a esperança da sua confissão em Jesus Cristo. Vamos agora para o versículo
24, ele diz: considerando-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Considere uns aos outros, não querer ser melhor do que ninguém. Considere para que você, com o outro irmão, cada um dos irmãos, um considerando o outro, vão se estimulando, meu irmão, ao amor. O amor aqui não é um sentimento de troca de afago, não. Aqui o amor aqui é você se preocupar com aquele, você querer o melhor daquele, você se sacrificar por aquele, pelo seu próximo, pelo seu irmão. Consideremos uns aos outros, nos estimulando. Estimula o irmão. Considera o irmão. Não desfaz do irmão, não. Não despreza o irmão, não. Vai estimulando, meu irmão, na fé. Porque esse dia vai chegar. Ele diz assim: e consideremos uns aos outros. Considera, meu irmão. Tem gente que não considera ninguém. Tem gente que acha que é o melhor em tudo. Tem gente que não reconhece ninguém, não dá honra a ninguém. Honrar uns aos outros. Só quer que ele seja a estrela. Só quer ser exaltado. Só quer ser anunciado. Mas ele não honra ninguém. Ele não reconhece talento de ninguém. Ele não reconhece vocação de ninguém. Não reconhece o dom de ninguém. Não reconhece a simplicidade de ninguém. Porque ele só estimula a si mesmo. Devemos estimular uns aos outros. Nesse momento, essa ministração é para estimular você na fé. Para estimular você na esperança. Sabe por quê? Porque devemos viver o amor e as boas obras. O que é as boas obras? As boas obras é aquelas em Cristo Jesus. Em Cristo eu perdoo. Em Cristo eu amo. Em Cristo eu suporto. Em Cristo eu me santifico. Em Cristo eu consigo vencer o mal. Em Cristo eu tenho a graça de Deus na minha vida para andar neste mundo sem apagar o meu brilho, a minha luz. Em Cristo eu posso amar incondicional. As boas obras é essa, irmãos. As boas obras não é segundo o conceito dessa sociedade, não, da religião, não. As boas obras é em Cristo. Sem Cristo não tem boa obra. Ninguém vai para o céu por causa de caridade, de boas obras. Tudo é em Jesus. As boas obras em Cristo, que o próprio Deus preparou para que andássemos nelas. Então é em Cristo que você ama, perdoa, é honesto, que você resiste o mal, que você se santifica. É em Jesus. É em Cristo. Então o apóstolo está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, né? Não deixando, versículo 25 ele diz: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros. Ou seja, ademoestando aqui é advertindo, tá certo, queridos? A palavra aqui é advertindo uns aos outros, né? E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não perca o prazer de congregar com os santos. A congregação que ele fala aqui é a reunião com os santos para comungar da fé. Não deixemos a nossa congregação, não deixemos o nosso ajuntamento, não deixemos as nossas reuniões para nos estimularmos. Advirta um ao outro, porque nas nossas congregações, quando nós se reunimos, os santos se reúnem para comungar da fé, para adorar a Deus, temos advertência, temos correção, temos orientação, temos exortação. Então nós temos que estar na congregação para isso, porque através da palavra o Espírito Santo ministra à igreja. Quem ministra a palavra na igreja é o próprio Jesus através da sua palavra, usando os seus santos nas congregações. Ele está dizendo aqui, não devemos deixar o prazer de estar reunido com os nossos irmãos nas reuniões, onde nós comungamos da fé, onde nós estamos ali para glorificar a Deus, adorar a Deus, receber a instrução da sua palavra. Não podemos deixar isso. Agora, infelizmente, é uma coisa que eu falo muito. Hoje está difícil viver isso.
Por quê? Porque as pessoas que estão hoje na liderança não estão priorizando mais a palavra. Mas para finalizar, ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se pecarmos voluntariamente, se escolhermos pecar, não tem mais. O sacrifício de Cristo não vale desse jeito. O sacrifício de Jesus é para libertar o pecado de quem se arrepende, de quem deixa o pecado. Mas aquele que peca voluntariamente, esse sacrifício aí ele está desprezando. Então para essa pessoa há uma expectativa de juízo e ardor de fogo, porque quem vive no pecado torna-se inimigo de Deus. Não há mesmo mundo nem que no mundo há. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo vive mergulhado no pecado. Mas que Deus abençoe você, meu irmão. Eu, evangelista Wellington Ramos, levando a exposição desse texto, Hebreus capítulo 19 até o capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 27.